Paz do Senhor. Eu estava pensando agora sobre o silêncio de Deus. E pensando bem, Deus não fica em silêncio à toa. Deus não se cala por acaso. Não é que Deus não tem resposta para todos os nossos problemas e perguntas. Pelo contrário, Deus ele tem resposta para todas as nossas perguntas e todos os problemas do céu, da terra e do inferno. Todas as questões do céu, da terra e do inferno. Porém, tem momentos que Deus não responde. Não é porque ele não pode, não é porque ele não tem capacidade, não é porque ele não tem uma palavra, uma solução. É porque, na verdade, nós não temos estrutura para ouvir certas respostas de Deus. Nós imaginamos que temos, pensamos que temos, mas não temos. Se Deus falar, der certas respostas, nós não suportamos. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha com engano. Deus não trabalha te ludibriando, te iludindo. Não. Deus é um Deus de verdade. Ele trabalha na verdade, ele opera na verdade, ele fala a verdade. Então tem coisas que nós perguntamos para Deus, se ele for responder na íntegra, ele vai responder a verdade. Porém, aquela verdade que Deus vai falar conosco, ela é tão forte, ela é tão violenta, ela é tão profunda, que às vezes nós não vamos ter estrutura para suportar a verdade da resposta que Deus nos vai dar. Porque Deus não vai te dar uma resposta mentirosa. Deus não vai te dar uma resposta enganosa. Deus não vai te dar uma resposta que vai te iludir. Não. Deus ele vai te dar uma resposta verdadeira. E em muitos momentos nós não vamos suportar certas respostas que Deus vai dar para nós. Então, quando Deus ficar em silêncio, se contenta. Quando Deus se calar, se contenta. Porque a resposta que Deus pode te dar, ela pode ser tão forte que ao invés de fazer bem, fará mal a você, a mim. Então, eu escrevi aqui, Deus cumpre a sua palavra, não apenas quando esta é a nosso favor, mas também quando ela é contra nós. Deus, ele não tem meio termo, ele não trabalha com dois pesos, duas medidas, igual certos homens. Deus, ele tem uma balança justa e ele trabalha com justiça. Então, ele vai cumprir sua palavra, independente das situações. A palavra de Deus será cumprida quando ela é a nosso favor e quando ela é contra nós. Eu meditando a palavra lá em Abacuque, capítulo 1, do versículo 5 ao 11, por ali, o profeta estava inquieto. O profeta Abacuque estava ansioso com o silêncio de Deus. E ele ficou orando, insistindo para que Deus falasse. Quando Deus abre a boca e fala, ele fica assustado, desesperado, porque Deus começou a falar verdades que ele não estava preparado para ouvir. Não é que Deus não estava atento ou dormindo com relação aos pecados do povo de Deus.
Aí Deus começa a falar e fala que vai usar uma nação ímpia, mais ímpia do que o povo de Deus, para ser vara de justiça, de disciplina sobre o povo de Deus. Então o profeta fica assustado, desesperado. A resposta de Deus não era exatamente a que o Abacuque queria, mas Deus não subordina seus projetos ao querer humano. Ele tem os seus projetos pessoais e os seus planos pessoais. E o que vai predominar e prevalecer é os projetos de Deus, é os pensamentos de Deus, é os planos de Deus. Então, quando o céu deixa a terra alarmada, é quando Deus começa a falar tudo aquilo que o homem não queria ouvir. Vai prevalecer a voz de Deus. Então, a voz de Deus pode ser perturbadora, mais perturbadora do que o silêncio de Deus. Então, meu irmão, quando Deus se calar, ficar em silêncio acerca de um assunto, não force a barra, não force Deus te dar uma resposta. Não insista ali a ponto de Deus te dar uma resposta que você não vai suportar. Se você ficar insistindo demais, Deus vai te responder. Mas às vezes não te fará bem. Olha, certas respostas e certas coisas é bom a gente nem ficar sabendo e nem tê-las, porque não fará bem para nós. Não fica fuçando muito, procurando erros e pecados demais, porque você pode achá-los e isso pode fazer muito mal para você. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, diz assim: não te precipite com a tua boca, não te precipites com a sua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. É tendência, quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, é tendência do ser humano murmurar, ficar questionando, ficar falando demais certas coisas que ele nem sabe a razão daquilo, ficar reclamando porque Deus não respondeu, porque Deus não revelou. Meu irmão, Deus não é obrigado a te falar tudo e não vai te falar tudo. Deus não é obrigado a te revelar tudo e nem vai te revelar tudo. E nem eu e você estamos preparados para ouvir tudo que vai sair da boca de Deus, porque tem coisa que vai nos confrontar terrivelmente. Então, quando Deus ficar em silêncio, se contenta. Quando Deus ficar em silêncio, se cale. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Deus não pode ser domesticado pelo ser humano, pelo homem, e nunca deixará ser domesticado por ninguém. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é soberano. Ele é soberano e não segue a agenda humana, a agenda dos homens. Não. Deus não segue a agenda que nós tentamos traçar para ele. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Isaías 55, versículos 7 e 8. Os planos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos, os projetos de Deus não são os nossos, eles estão bem mais acima, bem mais elevados. Então, meu irmão, quando Deus se calar, quando Deus ficar em silêncio, é porque ele sabe que não é hora de te dar a resposta, ou você não tem estrutura para ouvir a resposta que Deus vai
te dar. Então, se contenta com aquela resposta que Deus não vai te dar. Se contenta com o silêncio de Deus, que te fará bem. Ele vai continuar te abençoando, cuidando e guardando você. Mas se você ficar insistindo demais, você pode descobrir coisas que você não queria descobrir, não tinha necessidade. É por isso que Deus não falou, não deu a resposta. É porque não tinha necessidade. Tem resposta que vai fazer mais mal do que bem. Então é por isso que nosso Deus, ele não responde certas coisas. Ok, meu irmão? Espero que o Espírito Santo te faça entender melhor. O silêncio de Deus faz parte do plano e do projeto de Deus. E se ele não respondeu, é porque ele não viu necessidade de responder. Ou então ele percebeu que você não tinha estrutura para a verdade da resposta que ele te daria. Ok? Deus te abençoe. Não force Deus romper com o silêncio. O que é para Deus falar? O que é para Deus te revelar? O que você tem estrutura para ouvir? O que você tem capacidade de ouvir? E Deus, pela sua soberania, o que desejar te falar, te revelar, ele vai fazer. Se ele não fizer, cala-te, fique em silêncio, adore ele, louve ele, glorifica ele, ora a ele, sirva a ele, sem murmurar e reclamar, para que não te suceda alguma coisa pior. Deus te abençoe, essa é a palavra do Senhor.